Gente, boa noite. Muito obrigado pela presença de todos. Meu nome é Afonso Borges, eu faço o projeto Sempre um Papo há tanto tempo que eu já esqueci. Próximo de três décadas. O único testemunho desse começo aqui é o Jaime Prado Gouveia, que está lá em cima, que não desce de jeito nenhum. Hoje, ele falou que vai fazer 3 perguntas, ele vem ao Sempre um Papo há 32 anos e nunca fez nenhuma. Portanto, se fizer, vocês saiam de baixo, que essa laje aqui vai cair em cima de alguém. E hoje a gente tem a alegria de convidar Fabrício Carpinejar para vir... o Luiz Rufato para vir ao palco receber as palmas do público. A regra é não sente no microfone. Rufato, boa noite, como vai o senhor? Tudo Boa bem? noite também. Foi bem aí do táxi até aqui? Com Graças a Deus. É o meu táxi. Cadê meu táxi? Está aqui. Está aí? Suportou assistir o jogo na casa do Carpinejar? Deu sorte, né? Claro. Aliás, é uma das poucas vezes, quer dizer, poucas vezes não, mas um momento que a seleção brasileira realmente jogou bem. É? Foi uma vitória justa. Foi. Carpi, não teve a sanha de pé frio, né? Bom isso, né? Aqui, a última vez que esses dois times se encontraram, a coisa foi boa, não. Foi aqui em Belo Horizonte, né? Tem isso lembrança. A gente não lembra disso. Não lembra, não. Até os 25 minutos do segundo tempo, né? Gente, vamos conversar aqui um pouquinho. Logo depois, quem quiser fazer pergunta, como sempre, fica à vontade. Queridão, por onde nós vamos começar? Vamos falar do próximo romance que você está fazendo? Porque o fato é assim, quando ele está lançando um livro, é que nem filme. Filme é um negócio que demora tanto para fazer que todo cineasta que vai fazer debate, ele não lembra do filme que ele está apresentando, porque ele já está fazendo 3 filmes na frente, né? Então, você já está fazendo quantos romances? Não, e o pior não é isso, né? É que, assim, há um descompasso enorme, porque, assim, como eu não sou autor importante, né? Então, que lançou o livro aqui no Brasil e já imediatamente lança em todo mundo, né? Então, os meus livros saem em alguns lugares completamente defasados, né? Então, às vezes, eu estou lançando um livro aqui, aí eu viajo para fora para lançar um livro de 2006 e no outro lugar um livro de 2009, é uma confusão danada, né? Ele lembra do livro. Nem leu, eu tenho que ficar lembrando, eu tenho que relembrar, não, o que é? Agora eu vou falar sobre este livro. Ah, tá, então eu vou falar sobre este livro. Então, é uma confusão danada, mas o que eu posso falar é que, na verdade, no final do ano eu vou lançar um outro livro, tá vendo? Que se chama Ninguém em Casa, que é um livro de crônicas, na verdade, que eu juntei, né, umas crônicas que eu fui publicando ao longo aí do tempo, principalmente quando é o país, mas também umas outras coisas que saíram em outros lugares, assim, aí estou juntando tudo, e aí no final do ano... Como é que chama mesmo? Ninguém em Casa, vai sair pela editora do SESI, São Paulo. Ah, lá com o Rodrigo? Com o Rodrigo, porque eu sou assim, né? Eu não gosto de publicar sempre tudo na mesma editora, não. Porque uma vez eu estava conversando com o Bartolomeu, né? O fantástico Bartolomeu. Linda memória. De memória, né? Nunca tão... Tem que sempre se lembrar, né? E aí eu virei para ele e ele falou, estava conversando com ele, que jeitinho dele, né? Aí eu perguntei para ele assim, ele perguntou, quantos livros você tem publicado? Ele falou, rapaz, você sabe que eu nem lembro direito, uns 50 livros mais ou menos. E eu falei, mas pelo que eu vejo, assim, eles não saem todos pela mesma editora, não. Ele falou, não sai, não. Eu falei, não, então por que você não junta tudo na mesma editora? Ele falou, não, rapaz, deixa eu explicar uma coisa. Tem uma editora que me trata bem pra caramba, sabe? Não paga, mas trata super, me oferece cafezinho e tudo. Cara do Bartolomeu, tem outra editora que me paga direitinho, mas nem me recebe, nem sabe quem eu sou. E tem outra editora que não me paga, mas o dono é simpático, ou seja, no frigir dos ovos, assim, dá tudo certo. Então é melhor você colocar um em cada editora, que aí você não fica tão triste, não. Então, eu resolvi fazer um pouquinho assim, né? O França falava que o grande desejo da vida dele era colocar todos os livros numa editora. Pois é, mas não vale a pena, não. Vale não. Mas fala da sua trajetória dos livros publicados fora. Quantos que já tem? Fora do Brasil? Eu não sei mesmo assim, quantos. Todos eles foram publicados fora, né?
mas alguns, por exemplo, o Eles Eram dos Cavalos está publicado em 11 países, né? O Steve Lisboa está publicado em 7 países, eu acho. O de mim já nem se lembra se está publicado em 3 ou 4, ou seja, cada um, enfim, cada um deles tem... Né, viraram um filme, quais que ainda vão virar? Aliás, eu estava conversando hoje à tarde lá com um menino lá da Rede Minas, né? E eu estava contando para ele essa história que é muito engraçada, porque em 2003, mais ou menos, 2004, talvez, o Zé Luiz Lamarim, que é aqui de Belo Horizonte, né? Uma figura maravilhosa, um grande, nossa, realmente é uma pessoa íntegra, uma pessoa impressionante, como o Zé Luiz é uma pessoa íntegra. E ele foi a São Paulo nessa época com a Wanda Cartani, que também é daqui de Belo Horizonte, uma grande produtora de cinema da Bananeira Filmes. E eles foram em São Paulo, na minha casa, me procuraram, porque o Zé Luiz queria comprar os direitos do Eles Eram Muitos Cavalos. Ele queria filmar o Eles Eram Muitos Cavalos. E, na época, eu achei essa ideia tão esdrúxula que eu falei com ele, olha, vamos fazer o seguinte, eu estou escrevendo um livro, né, e eu tenho aqui, você não quer olhar esse livro, não? De repente, você, né, acha mais interessante esse livro aqui. E o livro ainda era inédito, né, não existia. Né? E aí, ele enfiou aquilo debaixo do braço lá e saiu, voltou com a Vânia para o Rio de Janeiro. E quando ele, de um tempo depois, ele ligou para mim e falou, vou fazer esse livro aqui, que acabou, anos depois, virando o Redemoinho. Né? E o Eles Eram Muitos Cavalos, depois, há cerca de uns 5 anos atrás, o Luiz Fernando Carvalho também fez, vou filmar o Eles Eram Muitos Cavalos, deu entrevista dizendo que ia filmar também, e não filmou. Você chegou a vender? Não, pois é. Aí, no entanto, o Eles Eram Muitos Cavalos virou 4 peças, teve 4 adaptações para o teatro com 4 companhias diferentes, né? Inclusive, uma delas ganhou o prêmio... Eu sempre confundo Shell com Esso, mas é gasolina, né? Mas não é. É que tem um prêmio Esso, acho que é jornalismo, né? E o prêmio Shell é teatro, não é isso? Então, foi prêmio Shell. Eles ganharam o prêmio Shell com uma adaptação do Eles Eram Muitos Cavalos, chama Mire e Veja, realmente fantástico. E depois tiveram mais 2 adaptações para o teatro, e este ano de 2018 vai estrear dia 15 de agosto, lá no Rio de Janeiro, no CCBB, uma outra adaptação do Eles Eram Muitos Cavalos, nunca para o cinema, sempre para o teatro. E aí, bom, muitos anos passaram, até que finalmente, em 2016, o Zé Luiz filmou, né, o Redemoinho, que é um filme magnífico. Se vocês não assistiram, assistam, porque realmente é um filme muito legal. E um produtor, um diretor português chamado José Barahona, filmou o Steve Lisboa, Lembrei de Você, que também é um filme muito bom. E foram essas experiências. Teve muita adaptação de curta-metragem também, né? Isso teve bastante também. Mas meu namoro com essas linguagens são essas. Antes de você falar do livro, fala da sua história com conto. Então, com conto, um conto. Cuidado que o Jaime está ali, hein? Como? Cuidado que o Jaime está ali. O Jaime está aqui, então aí eu tenho que falar mais sério, eu tenho que ser mais sério. Né? Na verdade, assim, eu quando lá atrás, né, uma vez eu cheguei para minha primeira editora e falei com ela, não tem uns contos aí, tá? Não, pelo amor de Deus, esse negócio de conto não vende, não faz isso não, não me oferece, escreve outra coisa, conto não vende. Aí eu falei, então tá. Aí eu escrevi o Eles Eram Muitos Cavalos, que de certa maneira são, né, pequenos, mas eu falei, não, isso aqui é um romance. Aí tudo bem. Aí todo mundo, é boa, é um romance. Aí legal. Aí depois o Inferno Provisório também. Eu juntei um monte de contos que tudo bem, eles têm uma estrutura, né? Eu estou falando que é, digamos assim, com certo xiste, no fundo não é bem isso, mas, enfim, também são contos, né? Mas eu falei que é romance, aí romance dá.
né? Romance pode, é legal, um romance fragmentário e tal, mas, na verdade, eu nunca deixei de namorar essa estrutura do conto, né? Que eu acho uma estrutura muito interessante para captar, assim, até mesmo para captar a velocidade, né, da nossa época, a instantaneidade das coisas que ocorrem e tal. Então, eu fui, ao longo desse tempo, escrevendo o que eu chamo de romances, que eu falei são romances, né? Mas, ao mesmo tempo, escrevendo alguns contos que, em geral, aliás, assim, foram quase todos eles estímulos externos, né? Por exemplo, o Globo ia publicar, fazia no final, eles iam na época dos 50 anos do golpe militar, aí eles falaram, você não quer escrever um conto? Aí eu escrevi um conto para o Globo sobre o golpe. E aí, na mesma época, o Estadão também fez, eu também escrevi são 2 contos diferentes que estão neste livro, inclusive. E outros estímulos externos, né, que vieram, faz algum tema específico e tal. E aí eu fui juntando ao longo disso. E como em 2014 foi o último livro inédito que eu publiquei, foi o Flores Artificiais, né? Depois disso, eu só republiquei o De Mim Já Nem Se Lembra e o Inferno Provisório. E aí eu comecei a sentir falta de ter a oferecer, né, uma coisa inédita e tal. E aí comecei a fustigar lá minha gaveta, né? Aí comecei a ver que tinha umas coisas lá que talvez formassem um conjunto. E, inclusive, porque alguns desses contos eles tinham sido publicados no exterior, não tinham sido publicados aqui ainda, em coletâneas. Então, aí eu falei, vou oferecer isso para a Companhia das Letras, né? E achei até que talvez ele nem se interessasse muito, porque conta ainda tem muito preconceito contra o conto, né? Mas aí eles aceitaram, e foi ótimo, assim, eu tive um trabalho bem bacana com o Emílio Fraia, que é o atual meu editor lá na Companhia das Letras, e, inclusive, juntei um conto que o ano passado eu escrevi, um conto longo chamado Alegria, que é um conto bastante longo, e aí deu o livro A Cidade Dorme. Ele foi todo reescrito, evidentemente, né? Cada um desses textos eu retomei cada um deles, até chegar a essa forma final. E o que te consome mais hoje é a crônica, né? Não só por causa do El País, mas também porque uma parte do seu cérebro hoje funciona muito focada no que está acontecendo no país, né, Fábio? Você tem essa característica, digamos assim. Então, mas você sabe que eu sofri um revés ultimamente, porque foi o seguinte, eu nunca tinha escrito crônica, na verdade. Na verdade, assim, há muitos anos atrás, uma revista chamada África 21, publicada em Luanda, eles queriam fazer uma revista assim, que fosse uma espécie de Veja, que Deus me perdoe, uma coisa mais, né, eu digo só por causa do formato, não é por causa do conteúdo, não. Aí eles falaram, nós queríamos ter um colunista de cada país da PALOP, né? Mas eles não conseguiram. Mas, na época, eles convidaram o Mia Couto, ele aceitou. Convidaram o Agualusa, mas o Agualusa fez o Agualusa, mas ele não foi. Ele teve uma outra pessoa de Angola que foi escrever, e eles me convidaram, na época, para escrever. E ali eu comecei a tomar gosto pela crônica literária, né? Bom, e aí, só que chegou num determinado momento, não valia muito a pena, porque era muito pouco que pagavam, sabe? E poxa, é trabalho para caramba, né? E eu vivo disso, então não posso também desperdiçar tanto tempo assim. E eu parei. Tanto que o Minha Primeira Vez, que é um livro de crônicas publicado pela Arquipélago em 2014, uma boa parte dos contos, das crônicas, são da revista África. Muito bem. Quando chegou final de 2013, o El País venha para o Brasil, e antes de eles entrarem, mas eles me convidaram para o jantar. Eu adoro esse momento. Esse momento é um momento muito bacana, que é quando alguém te convida para um jantar. Porque, geralmente, eles querem é que nem um namoro, né? Eles querem te impressionar, né? Então, te levam a um bom restaurante, te pagam um bom vinho, né?
e aí te tratam super bem. Eu gosto muito desse momento. Eu queria, assim, que às vezes eu gosto de trocar de editora até por isso. Eu falo, vou trocar de editora para comer Vamos bem. almoçar. Vamos almoçar bem e tal. Aí eles me convidaram para um almoço e falaram, olha, a gente queria que você escrevesse crônicas lá para o país. Aí eu falei com eles, sim, com 3 condições, que eu posso escrever sobre qualquer coisa. Ok. A minha ideia era era voltar a escrever crônicas literárias. Segundo, que não eram 3 coisas, nada, eram 2 coisas, na verdade. Era isso, e a outra coisa era que não pudesse ter nenhum comentário no onde eu escrevesse, porque eu tenho um saco esse negócio, as pessoas querem comer, não é para comentar. Não é para comentar. Você lê e gosta ou não gosta, mas não é para ser um idiota, ser um babaca, ser um canalha. Não é para falar isso, né? Muito bem. Aí eu, então, fui e eles aceitaram. Eu comecei a escrever crônicas literárias. Só que ninguém lia. Ninguém lia crônica literária. E aí, num determinado dia, eu resolvi escrever uma crônica sobre um assunto que estava acontecendo político, né? E aí, pá, estourou. Nossa, foi super lida. Aí eu falei, olha que interessante, eu escrevi outra também, nossa, super lida. Aí eu falei, deixa eu fazer uma coisa. Aí escrevi uma crônica literária, ninguém leu. Aí eu falei, bom, não adianta, né? Todo mundo quer neste momento, e está certo, né? Hoje que o interesse é realmente esse. Aí eu comecei a só escrever crônicas políticas. Só que agora, desde este mês, né, eu não escrevo mais crônicas 4 vezes por mês. Me foi comunicado que eles querem só 1 vez por mês. Então... Volta para a literária. Não, então, mas aí eu acho que eles vão mandar embora. Esse livro de crônicas que eu vou lançar, por exemplo, ele tem as crônicas literárias, né? Porque crônica política eu não publico em livro que não faz sentido, né? Porque a crônica política é um mergulho no que está acontecendo naquele momento específico, é uma reflexão que perde completamente o tempo, né? Então, esse livro são de crônicas literárias que eu fiz exatamente isso, quer dizer, algumas que eu publiquei no El País, contrabandeadas, assim, por final de ano ninguém lê mesmo, né? Eu escrevi a crônica no final de ano lá literária, aí tudo bem que ninguém lia, porque ninguém ia ler mesmo, né? E aí não tinha problema. E umas crônicas também que eu andei publicando fora também, saiu uma crônica que eu chamo também assim, com licença. Eu chamo de crônica o que eu quero chamar de crônica. Assim, isso quer dizer, Fernando Sabino, né? Assim... Não, Rubem Braga que falava. Crônica que você chama de crônica e conta que você chama de conta. Eu chamo porque, assim, a maior parte delas, na verdade, são quase memórias mesmo. São rememorações de coisas que aconteceram, que eu achei interessante e tal. E eu não tenho nenhum escrúpulo de publicar aquelas coisas como crônicas. Eu acho que são crônicas. Se alguém achar, não é crônica, tudo bem, não tem problema. Só uma coisa. Aí eu falei que não queria que falassem, comentassem nas crônicas, né? E não comentam mesmo. Só que as crônicas vão também para o Facebook, né? Aí a minha filha, um dia, ela falou, pai, eu vou entrar com um processo contra esse pessoal. Eu falei, pelo amor de Deus, né? Não leia mais. Não leia. Sabe, porque é tanta estupidez, sabe? Aí eu falei, não, você não vai ler mais, não vai ler comentário nenhum, e então acabou, não lê mais comentário. Do que você se arrepende? É provocação só, tá? Responde se você quiser. Daquele seu discurso de Frankfurt. Eu me arrependo de não ter sido mais duro. Porque, sabe por quê? Que tem lá, se vocês tiverem a oportunidade de ler, né, eu vou contextualizar a coisa, quer dizer, foi em 2013... Você pegou leve em alguns pedacinhos. Hein? Você pegou leve em algumas coisas. Mas é verdade, em 2013 o Brasil foi país convidado em Frankfurt e entre os oradores oficiais, eu fui um deles e fiz uma série de observações absolutamente óbvias, não tinha nada, zero de coisas que fossem controversas, tudo óbvio. E aí, só que naquele momento, em 2013, eu ainda tinha, digamos assim, um restinho, né, de ilusão, tal. Então tem um trecho lá que eu tiraria hoje, que eu falo, mas avançamos em alguns aspectos, etc. Então, eu tiraria isso porque não avançamos porcaria nenhuma. Depois que esse governo ilegítimo do Temer assumiu, né,
E ele, inclusive, desfez as pouquíssimas coisas que tinham sido feitas antes, né? Fazem quantos anos O quê? o discurso? Tem 4, 5? São 4 anos, porque ele foi em outubro, né, de 2013, né? Então, outubro de 2017, 4 anos e um pouquinho, né? Então, foi a conta de ele... Aliás, é que isso não, as pessoas esquecem, mas naquele ano foi uma coisa muito curiosa, porque assim, havia 3 oradores do Brasil, né? E é sempre, todo ano assim, são 3 oradores. Um é um orador do governo convidado, um outro é um orador que represente uma instituição dos escritores daquele país, né, que naquele ano foi Ana Maria Machado, representando a Academia Brasileira de Letras, ela era presidente naquele ano, e o terceiro nome é uma sugestão da organização da Feira de Frankfurt, né? Então, o meu nome surgiu porque no ano anterior, em 2012, eu tinha lançado Eles Eram Muitos Cavalos em alemão, na Alemanha, Áustria e Suíça alemã, e assim, a quantidade de resenhas que saíram nos jornais naquele ano foi maior do que todos os livros que eu publiquei no Brasil desde o começo. Assim, não tem comparação, realmente assim, mas é infinitamente maior. E aí a própria organização da feira, ela sugeriu o meu nome, né? E aceitaram. Mas só que muita gente não lembra quem era o orador oficial representando o governo brasileiro, né? Que foi um vexame. Eu não falo que não sou eu que estou dizendo que foi um vexame. Se vocês verem, isso está registrado lá no vídeo, né? Vocês vão ver, foi o Michel Temer que fez o discurso rebatendo o meu discurso. Então, vice-presidente da República. Então, vice-presidente. E foi vexame, foi realmente muito de vexame, porque, primeiro, que nós tínhamos que entregar o discurso 2 meses antes, né, para que ele fosse traduzido para o alemão e inglês. Então, na hora que a gente estava falando lá, as meninas estavam nas cabines fazendo tradução simultânea, né, lendo, porque, né, estavam fazendo tradução simultânea, e todo mundo com aquele negocinho lá para ouvir, em alemão e inglês. Muito bem. E o discurso era de 10 minutos, cravados. E o Michel Temer ficou tão puto com o meu discurso que ele abandonou o discurso dele, que ele tinha entregado, e fez um discurso de improviso. E enlouqueceu todo mundo, porque as meninas da cabine, quando perceberam que ele não estava lendo, não estava falando o discurso que ele tinha falado, porque elas começaram assim, então elas se perderam. E todo mundo que estava com aquele negocinho lá, ficou lá, elas não sabiam o que falar, e todo mundo ficava assim. Né? Até que elas entenderam que ele estava fazendo um discurso de improviso e tentaram correr atrás do discurso dele, fazendo um discurso assim. Ele falou 20 minutos. 20 minutos. E assim, começou falando, eu também sou escritor, sou um poeta, né? E daí para baixo. Né? Aqui, uma curiosidade. Na hora que você estava fazendo o discurso, que você estava falando, eu vi lá o vídeo, você ouvia o Ziraldo xingando da plateia? Não, era muito longe. Era uma plateia, tinha 2.000 pessoas, e era, né, aqui cabem quantas pessoas? Aqui 300 e pouco. Então seria 6, 7 vezes maior que esse aqui, né? E não dá para ver mesmo quem está lá, né? E é muita gente. E eu só soube disso depois que eu voltei para o Brasil, porque, na verdade, o que aconteceu? Logo na sequência, né, eu sofri ameaças físicas mesmo, né? Como? Quem? São de pessoas que eu não conheço. E uma instituição, que foi aquele Instituto Plínio de Arruda Sampaio, Plínio de Arruda Correia, é isso, né? Plínio de Arruda Correia, que é o Instituto da FTFP. É Sampaio, não é? Não, Sampaio é o Plínio Sampaio, é Correia. Plínio Sampaio não, o Plínio Sampaio é um cara bacana. Ele é não, ele é um... O Plínio Sampaio Correia não. Mesmo? É Plínio Correia. É Plínio Correia. E esse instituto, no dia seguinte, olha bem, esse discurso foi no final de uma tarde, na Alemanha, final da tarde de um dia, que era pré-abertura, né, porque abria para o público no dia seguinte, e no dia seguinte, de manhã, às 8 da manhã, na hora que abriu, eles estavam distribuindo
um documento em alemão e em inglês, Conta o seu discurso. descendo o cacete em mim. Me falando... Gente, isso é um elogio, você não guardou isso? Não, isso está na internet também. Isso está na internet também. Tem lá, você pode ver. Você ficou sabendo que o Ziraldo foi para o hospital, que hora? Não, então, mas veja bem, eu não levo essa culpa. Eu fico, porque assim, o que aconteceu? Eu saí depois para o jantar, né, que era um jantar oficial, aliás, que foi outro vexame, porque o jantar era escrito assim, o convite: o presidente da República Federativa da Alemanha, fulano de tal, e o vice-presidente da República do Brasil, fulano de tal, convidam Vossa Excelência, e ele ficou tão puto que não foi. Ele não foi no jantar. E foi uma coisa muito, assim, todo mundo muito sem jeito disso. E logo em seguida, eu viajei com o meu tradutor, que é o Michel, você conhece o Michel Kegler, e nós ficamos 35 dias viajando pela Alemanha, Suíça e Áustria, divulgando o livro. Então, eu não soube de que estava acontecendo. Eu só soube quando eu voltei para o Brasil, né? E aí eu comecei a saber das repercussões, assim, eu fiquei horrorizado, né? E essa história mesmo, eu não sabia, eu fiquei, assim, horrorizado. Que o Ziraldo foi hospitalizado logo depois. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Nada a ver. Não. Como diz o outro, tinha as más línguas que não tem nada a ver. Eu sinto muito que Só teve um ataque epilético, passou mal, foi hospitalizado e não teve nada a ver com você. Eu uma pessoa que admira e tudo, e enfim. Mas eu relevo isso, realmente eu não fiquei chateado com ele de jeito nenhum. Não fiquei chateado com ninguém. A única pessoa, na verdade, que eu fiquei chateado foi com um colega escritor que escreveu uma coisa que realmente é extremamente ofensiva, não ofensiva, mas deselegante, que ele falou assim, escreveu, né? É isso que dá deixar que o filho de uma lavadeira de um pipoqueiro um filho de uma lavadeira de pipoqueiro fale em nome do Brasil. Não acredito. Isso realmente eu me fiquei muito triste. Disso, não? Isso foi... Fala o nome dele, só para ficar com raiva. Não falo. Eu descubro e vou falar. Eu não falo o nome de pessoas. Guga aí, filho da lavadeira, você eu não falo o nome agora, de pessoas. Agora, tá ao vivo mesmo? Assim, não. E isso realmente me deixou um pouco... Mas o resto, não. Mas então, esse é um gancho também que eu queria levantar. Você continua achando que a matéria-prima da sua ficção ainda é a memória, sua infância, mora tudo ali? Eu acho que, na verdade, eu não trabalho assim com essa, digamos assim, com essa perspectiva, né? Eu trabalho com a perspectiva seguinte: eu tenho alguns... Acho que todos os escritores têm alguns temas que na verdade, eles são recorrentes, né? E talvez o meu tema recorrente... Aliás, assim, eu gosto muito dos leitores, porque assim, os leitores são muito melhores que os escritores. Veja bem, quando eu fui lançando aos poucos o Inferno Provisório, aí, quando por exemplo, se alguém perguntar assim, por favor, o que é o Inferno Provisório? Eu falava o seguinte: o Inferno Provisório é uma tentativa de compreender a história dos últimos 50 anos do Brasil, né, da segunda metade do século XX do Brasil, a partir da perspectiva da classe trabalhadora. Eu sempre repetia isso, achava uma boa, né, uma boa definição. Uma boa frase, assim. Uma boa frase e tal. Aí, um dia, aí uma pessoa da plateia falou: deixa eu fazer uma observação. Eu acho que é isso, sim. Mas eu acho que não é só isso. Na verdade, o Inferno Provisório é uma tentativa de construir o processo de industrialização do Brasil, reconstruir o processo de industrialização do Brasil a partir da perspectiva da classe média, mas particularmente mostrando os efeitos disso na deterioração das relações familiares, das relações coletivas. Eu falei: nossa, olha que interessante, gostei. Aí eu passei a dizer isso. Quando alguém perguntava, aí eu falava essa frase. Eu achei boa a frase. Até que um dia, eu falando essa frase, uma pessoa na plateia falou assim: olha, desculpa, eu acho que é isso, mas não é só isso, não. Essa menina inclusive, ganhou o prêmio da... Como é que chama aquele negócio lá da... como é que chama aquele negócio lá que é tese de mestrado, doutorado? Tem um prêmio, não tem? Da CAPES, né? Essa menina ganhou o prêmio naquele ano, que foi acho que foi raras vezes alguém ganhou o prêmio na área
com a tese de doutoramento na área de letras. E ela era uma venezuelana. Ela virou para mim, ela virou e falou, olha, desculpa, eu não acho que seja isso. Ela falou assim, é isso, ou seja, é uma tentativa de reconstrução da história brasileira dos últimos 50 anos, a partir da perspectiva da classe média, com deterioração da família, mas é principalmente a questão da desterritorialização da população, da sociedade brasileira. Isso, eu queria que você falasse um pouco disso. Inclusive, você foi convidado para falar sobre isso. Aliás, você está sendo convidado para falar sobre a questão da desterritorialização. Agora eu sou craque nisso, é desterritorialização. Eu duvido que alguém fale isso rápido. Eu falo, desterritorialização. Quantas vezes você falou isso antes? Todo dia eu falo para não esquecer. No espelho, né? Eu falo no espelho, lá falando, eu tenho que falar para não esquecer. Tem território, aí coloca a palavra antes, que dá tudo certo. É isso. Não, então, aí eu passei a falar isso. Aí eu hoje, quando alguém pergunta o que é, eu falo. Aliás, eu acho que a minha obra inteira, quando alguém fala assim, sobre o que é que você escreve? Eu escrevo sobre a questão da desterritorialização. Vem cá, você tem uma ideia? Ela junta tudo, percebe? Você imagina se tem um cara de Porto Alegre ou do Rio, ouvindo você falar essa palavra rápido. Não, mas não é. Ele não vai conseguir entender nunca. Mas aí eu falei, agora é fácil, porque aí eu pego só uma palavra e ela resume tudo, né? Então, hoje, quando alguém pergunta para mim sobre o que é, eu falo, olha, eu escrevo sobre a questão da desterritorialização da sociedade brasileira. Tá bom, por quê? Então, porque primeiro que é mais fácil, você fala uma palavra só e resolve. Mas porque, na verdade, eu acho que é isso mesmo. Quer dizer, se você pensar em que se constitui a sociedade brasileira, né? Qual é a base, inclusive eu acho que ela explica até muitas coisas, inclusive a própria violência urbana, eu acho que você pode explicar a partir desse conceito de desterritorialização. Eu estou te humilhando, você viu, né? Desterritorialização. Eu não consigo falar. Eu estou repetindo só para te humilhar. Espelho, assim que chegar em casa. Aí, por quê? Porque, veja bem, a nossa história, a história da sociedade brasileira é essa. Primeiro, você tem portugueses que vêm para o Brasil, né? Ou seja, já é um começo. Eles saem de Portugal, vêm para o Brasil e no primeiro embate com a terra, né, há um genocídio indígena, né? E esses índios, por sua vez, que hoje a gente fala assim, os índios moram no interior, mas eles não são índios, não é bobo, né? Eles moravam todo no litoral, claro, né? Eles moravam, tinha praia, caramba, quatro. Eles não moravam no interior. Eles foram para o interior porque eles foram empurrados para o interior, foram fugindo. Então, quer dizer, nem todos, mas uma boa parte deles. Então, começa por aí. Depois, você tem outro momento que é o momento da escravidão, que também, né, africanos que vêm para o Brasil à força, né, e que é o segundo momento da constituição da sociedade brasileira. Terceiro momento, os imigrantes europeus e japoneses que vêm para o Brasil também, não porque eles queriam descobrir a América, né, como os imigrantes ficam ricos e falam, não, meu avô era conde, não era nada, não era miserável. Eles vêm para o Brasil para não morrer de fome lá, né? E outro momento, o momento do processo de industrialização, aí sim, mais claro, que é o momento em que São Paulo e Rio de Janeiro precisam de mão de obra barata, traz do Nordeste para formarem as favelas do Rio e São Paulo inicialmente. E um terceiro momento, que é esse momento do sem terra, que ficam sem terra no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e Paraná, mas praticamente no Rio Grande do Sul, e que sobem em direção a Rondônia, Mato Grosso, Goiás, né? Então, no fundo, nós temos uma sociedade extremamente desenraizada. Eu usar a palavra desenraizada é mais fácil de falar e é mais ou menos a mesma coisa. Não é a mesma coisa, mas é mais ou menos a mesma coisa. Então, essa sociedade extremamente desenraizada, ela não tem, digamos assim, uma noção ou um conceito de coletividade, né? Nós aqui no Brasil, infelizmente, ainda hoje, a gente não consegue pensar coletivamente, né? A gente sempre pensa em questões individuais. Por exemplo, mesmo politicamente, né, hoje nós estamos enfrentando esse problema aí, nós vamos ter uma eleição daqui a pouco, né, na qual não há um partido político, ou seja, partido é um conceito coletivo, né? Nós acreditamos em líderes políticos, né? Nós acreditamos em alguém que venha nos salvar, né? É sempre uma questão individual, né? Nunca é uma questão coletiva, você nunca tem uma ideia por trás
dessas coisas. Então, no fundo, o que nós estamos fazendo, eu acho, continuamos a fazer, como nós somos um país que não tem raiz, nós estamos à mercê dos ventos que ora derrubam, né, as árvores, ora machucam as árvores, enfim. Eu posso estar equivocado, evidentemente, mas, enfim. Como é que você, no exterior, transporta essa ilustração dessa coisa aí para lá? Então, isso é um problema, porque, na verdade, por exemplo, quando você fala começa, por exemplo, assim, eu escrevo sobre classe média baixa. Poxa, já é um conceito complicado. Na Europa, principalmente, nos Estados Unidos nem tanto, mas na Europa é muito complicado você falar na Finlândia, por exemplo. Ele não tem a menor ideia do que significa. Claro, eles têm porque eles estudam, mas digo assim, na prática, esse abismo social é quase algo impensável, né? Mas a minha sorte é que eu tenho bons tradutores, né? E de alguma maneira, eu não sei finlandês, evidentemente, né? Mas, por exemplo, o tradutor finlandês, ele compreendeu perfeitamente porque traduzir não é traduzir palavras, né? Traduzir, quando você traduz um livro, na verdade, traduzindo uma cultura para outra cultura, né? E ele conseguiu traduzir muito bem essa cultura de abismo social, de violência urbana, né, familiar também. Familiar, essas várias deficiências que nós temos no nosso dia a dia, ele conseguiu muito bem traduzir essa cultura para a cultura finlandesa, né, de tal maneira assim que ele, inclusive, quando ele traduziu Eles Eram os Cavalos, ele ficou entre os cinco melhores traduções daquele ano na Finlândia, com essa tradução dele. O Kegler, que traduz para o alemão, ele ganhou com Eles Eram os Cavalos a melhor tradução, o maior prêmio da língua alemã para tradução num ano, e foi a primeira vez que um livro de língua portuguesa ganhou o prêmio. E como é que você transporta essa questão para a questão dos refugiados? Então, mas você sabe que essa agora exatamente... que a gente tem refugiados. Não, então, mas é exatamente... você percebeu claramente isso. É exatamente isso que faz com que os livros sejam compreendidos na Europa. Por quê? Porque, por exemplo, você pega o Steve Lisboa e Lembrei de Você. O que é a história? É a história de um refugiado. É de outra natureza, mas é um refugiado, né? E o que é, na verdade, a história dos imigrantes internos brasileiros? É a história de refugiados. Não são refugiados políticos, não são refugiados étnicos, mas são refugiados, de alguma maneira, né? Então, o transporte se dá mais facilmente exatamente por conta disso, né? Entre aspas, em muitas aspas, tá? O sucesso que o Steve Lisboa e Lembrei de Você faz é muito por causa da analogia que se faz entre um mineiro de Cataguases que vai morar em Lisboa, trabalhar no comércio, trabalhar nos restaurantes, etc., tentando ganhar a vida, e a vida dos refugiados que estão na Europa hoje e que precisam, de alguma maneira, de se inserir no mercado para continuar vivendo nos países da Europa. Você já fez um transporte dessa questão para a sua família, por exemplo? Como é que foi a sua formação da sua família em Cataguases? Eu acho que, na verdade, assim, quando comecei a escrever, Não é Cataguases, é pertinho de Cataguases. Né? Então, mas é Cataguases, porque eu, quando comecei a escrever, isso, e claro, foi intuitivo, né, porque depois você faz uma teoria, mas a teoria é posterior, mas intuitivamente, sem que eu quisesse, ou sem que eu tivesse consciência disso, Cataguases era um microcosmo do Brasil, né? E por quê? Porque, ao contrário do que se imagina, que é uma cidade do interior de Minas Gerais no século XX, na primeira metade do século XX, na segunda metade do século XX, o que é? Boizinho, fazenda e tal. Não, ela já era uma cidade industrial, né? O meu privilégio foi exatamente esse. Provavelmente, se eu tivesse nascido 11 quilômetros de qualquer lugar ali de Cataguases, primeiro que eu não seria o melhor escritor, né? Porque eu seria o melhor escritor daquele lugar, né? De Cataguases nem isso eu consigo ser, que lá tem escritor a dar com pau, né? Então, primeiro isso, e segundo, eu não teria conseguido porque eu estaria dentro de uma estrutura agrária,
né? E estrutura agrária que não acompanhou o desenvolvimento do Brasil, né? A minha sorte foi exatamente ter nascido numa cidade que tinha uma estrutura industrial e que acompanhou o desenvolvimento do Brasil, inclusive nas suas crises, né? Todas as crises que o Brasil teve no âmbito industrial, Cataguases teve, né? Por quê? Porque a indústria ela é muito mais, ela está muito mais conectada com as outras várias partes da sociedade, da formação da sociedade, do que a agricultura. Porque na agricultura, por exemplo, a agricultura da Zona da Mata era uma agricultura de subsistência. Então, tanto fazia se a soja ia aumentar o preço ou diminuir, se o algodão ia aumentar ou diminuir, porque lá não tinha soja, não tinha algodão, tinha horta, vaca para dar leite. E leite. E leite, né? Então, agora, uma estrutura industrial, não. Né? Se uma commodity qualquer lá na China, ela vai interferir diretamente nos preços do tecido, porque é algodão, então o preço do algodão é tinta, é mão de obra, né? Então, realmente, minha sorte foi isso, de ter nascido numa cidade industrial, né? E que me proporcionou essa visão muito cedo de que o mundo era feito de classes sociais, que o mundo era feito de conexões que estavam muito além de Cataguases. Claro, como eu disse, isso só vinha a descobrir posteriormente, mas isso no começo era intuitivo, né? Alguma pergunta, gente? Quiser fazer, quem está com o microfone? Você me ajuda, Tereza? Você pode levar o microfone lá para a pessoa, se faz esse favor? Vamos para jantar, então ninguém tem pergunta? Então, ninguém quer perguntar, então vamos embora. Tchau, foi um ótimo, muito prazer, não é? Foi muito bom. Foi bacana. Beatriz, muito obrigado pela sua presença. Carpinejar, você não quer fazer uma pergunta, não? Não, a gente combinou que eu ia pagar para ele depois. Pagar? Ele já tem uma pergunta lá, que ninguém fizesse. Só esperar Vocês vai focar lá? Estamos ao vivo. Boa noite, como é que o senhor chama? Sabe, mesmo eu sabendo? Ivan. Eu sei, senhor. Tudo bem? O fato, eu queria saber se você teve algum contato com Francisco Inácio Peixoto, Rosário Fusco. E aí, outra pergunta. A respeito da reavaliação daquelas escritoras do início, do final do século XVIII, início do século XIX, parece que você está à frente disso, da Júlia Lopes de Almeida, da Albertina Berta, da Cisa Amália. Ele era muito criancinha nessa época. Não, então, respondendo a primeira pergunta, não por dois motivos, né? Eu não tive contato com esse grupo de intelectuais em Cataguases que fizeram a revista modernista Verde na década de 20, né? E que depois, principalmente o Francisco Inácio Peixoto e o Rosário Fusco continuaram uma carreira no âmbito literário, eu acho, muito boa, e o Guilhermino César, que foi para o Rio Grande do Sul e se tornou um gaúcho importantíssimo lá. Mas eu não tive por dois motivos. Primeiro, assim, que eu era muito novo, né? A diferença é bastante grande de idade. E segundo, é que eu sou da periferia de Cataguases, quer dizer, eu sou filho de gente que trabalhava nas fábricas, né? E eles eram, o Francisco Inácio Peixoto era exatamente os donos da fábrica. E numa sociedade industrial, ao contrário de uma sociedade agrária, isso é um dado interessante. A sociedade agrária ela tem uma característica muito, muito interessante que produz um tipo de literatura completamente diferente, que é o seguinte: você pega o Zé Lins do Rego, por exemplo. O Zé Lins do Rego ele consegue escrever a partir de um ponto de vista que engloba desde a Casa Grande até os marginais da sociedade. Por quê? Porque a sociedade agrária ela é absolutamente permeável dessas relações. O menino da Casa Grande, o dono da fazenda, ele convive com os meninos filhos
dos empregados, ou às vezes um filho de um empregado é apadrinhado do dono da fazenda. Enfim, há uma certa promiscuidade, no bom sentido, dessas várias camadas da sociedade. Mas numa sociedade industrial, isso é impossível. Né? É impossível você pensar que o filho do dono de uma indústria têxtil vai conviver com os filhos do operário. Isso não existe, são dois mundos absolutamente separados e que não se conversam. Então, assim, da onde eu venho, né, quer dizer, do extrato social de onde eu venho, assim, não tinha nada a ver com esse pessoal. Primeiro, como eu disse, por questão mesmo de etária, né? E segundo, por causa da questão social mesmo. Quer dizer, eu só vinha descobrir, nem mesmo, por exemplo, eu convivi com a geração posterior. Então, pois é, nem é, porque é uma geração posterior, embora também bem mais velha que eu, mas, de qualquer maneira, digamos, contemporânea, eu poderia, jovenzinho, ter convivido com eles, nem essa, porque também eles faziam parte, isso não é uma crítica, é uma constatação apenas, faziam parte da burguesia da cidade, que não tinha nada a ver com, eu não convivi, nem conhecia eles. Eu só vinha descobrir que Cataguases era uma cidade importante, do ponto de vista cultural, artístico, quando eu fui para Juiz de Fora estudar na Universidade Federal de Juiz de Fora, e aí eu comecei a olhar para Cataguases e ver o que Cataguases tinha. Né? Então, aí sim, eu comecei a entender, digamos assim, a dinâmica artística e social e política e econômica da cidade. Né? Agora, com relação às mulheres, na verdade, assim, a minha contribuição a essa discussão é só com a Júlia de Lopes de Almeida, porque não é só porque eu não gosto das outras, não, mas é porque a Júlia foi uma coisa assim, uma paixão que eu acho inacreditável que uma mulher, uma escritora daquele gabarito, daquele peso, tenha sido relevada na literatura brasileira por mera questão de machismo. E aí, no caso, para mim, não há nenhuma dúvida que foi isso. E eu vou dar um exemplo assim, óbvio e claro como foi uma questão de machismo. A Júlia é uma escritora que, no final do século XIX, começo do século XX, ela é conhecidíssima porque ela tem uma crônica no jornal O País, na época era um jornal importantíssimo no Brasil. Os livros dela eram relativamente conhecidos e ela tinha realmente uma presença literária muito importante. Ela foi uma das primeiras mulheres jornalistas a ganhar dinheiro, a viver da pena, né, no Brasil e tudo. E olha que coisa curiosa. Final do século XIX, o Lúcio de Mendonça escreve um artigo no jornal Estado de São Paulo dizendo o seguinte: um grupo de intelectuais brasileiros, na verdade ele estava falando de um grupo de intelectuais cariocas, porque o Brasil naquele momento era Rio de Janeiro, resolveu criar uma organização assemelhada à Academia de Letras francesa, né? E que vai ser constituída por 40 nomes, etc. e tal, e ele vai, 2 pontos, e ele dá o nome de vários autores que seriam fundadores desta academia. Evidentemente, começando com Machado de Assis, e entre esses escritores ele cita o nome da Júlia Lopes de Almeida. Muito bem. 6 meses depois, a Academia Brasileira de Letras é criada. A Júlia Lopes de Almeida não está lá. Mas está lá quem? Felinto de Almeida. Quem é o Felinto de Almeida? Marido dela. Isso é inacreditável, quer dizer, é vergonhoso, quer dizer, eles ficaram com tanta vergonha de simplesmente não dar a cadeira para ela porque ela era mulher, aí eles falaram, não, mas vamos fazer o seguinte, vamos dar então a cadeira para ela de uma maneira diferente, vamos dar para o marido dela, que é uma homenagem a ela, imagina. O Felinto de Almeida, por mais que parece que era um homem extremamente íntegro, uma pessoa realmente muito boa, ele era medíocre. Ela era uma grande escritora, né? E, no entanto, nós tivemos que esperar até a década de 70 para ter uma mulher na Academia Brasileira de Letras. Né? Até hoje, que são minoria, né? Sempre foram minoria. Então, a Júlia é um caso que eu acho assim, vergonhoso. Eu escrevi vários artigos sobre isso no jornal Rascunho. Depois, quando a Zaide Musar, que infelizmente faleceu, que era uma grande batalhadora pela literatura feminina do século XIX, particularmente,
ela criou uma editora em Florianópolis, chamada Editora Mulheres, e ela republicou toda a obra da Júlia Lopes de Almeida. Ela me convidou para escrever umas orelhas dos livros dela. Então, a minha relação é com isso. E aí, há uns anos atrás, eu estava conversando com a Ana Maria Machado num festival literário no sul da França, e eu contei essa história para a Ana Maria. A Ana Maria falou: nossa, eu não sabia disso. E que vergonha, né? Eu sou da Academia Brasileira de Letras, isso é uma vergonha para a Academia Brasileira de Letras. Aí, no ano passado, a Ana Maria teve uma ideia de criar o que eles chamam acho que é cadeira 41, porque são 40 cadeiras, né? Então, chama cadeira 41, que é alguém vai fazer uma palestra sobre um autor que deveria ter sido da academia e não foi. E a primeira pessoa que ela convidou fui eu para falar da Júlia. E eu fui, então, na academia falar com aqueles acadêmicos lá, né, do quão machista era a academia, do quão misógina ainda hoje é a academia, né? E eu falei, nossa, falar com esse povo aí, né? E houve um certo constrangimento também, sabe? Porque eu falava, inclusive, que os próprios críticos, os próprios historiadores de literatura brasileira, não têm a Júlia nos livros de história da literatura brasileira. Um deles é o Alfredo Bose, que é, inclusive, da Academia Brasileira de Letras. E só que eu não sei porquê, mas o texto vai ser publicado, inclusive, na revista da Academia Brasileira de Letras. E, para minha surpresa, eu fiquei tão feliz com isso, né? Mas, enfim, a minha participação é só essa mesmo. Não, a Falência é uma obra-prima. É uma obra-prima. Não tem nada naquele período da literatura brasileira que se equipare à Falência. Não, talvez o Cortiço, só. O resto é tudo literatura bem abaixo da qualidade que ela impunha. É o livro de 1901, né? É magnífico a Falência. Mas ela tem outros tão bons quanto. Então, a Viúva Simões, que para mim também é uma obra-prima. Enfim, são vários livros dela que realmente valem a pena ser conhecidos. Daniele? Tudo bom? Meu nome é Daniele. Rufato, no Tempo hoje saiu uma matéria sobre o seu livro, e na segunda página, tanto o título, Quando a Violência Não é Mistificada, como um subtítulo, a literatura brasileira costuma tratar a violência de uma forma mistificada. Ela é muito mais do que agressão física. Está presente entre paredes, no escuro, onde não se vê. Eu queria que você comentasse isso. Então, isso tudo nasceu da pergunta por que chama A Cidade Dorme, o título do livro, que a gente não falou sobre o livro, né? Porque a ideia que se tem quando fala em cidade dorme, né, é que quando a cidade dorme as coisas ficam tranquilas, né? E para mim sempre foi o contrário, quer dizer, para mim quando baixa, quer dizer, quando há escuridão é que as coisas realmente acontecem, né? E assim, eu confesso a você que me incomoda muito, não só a literatura, mas um certo cinema brasileiro que passa a imagem assim de que violência no Brasil é tiroteio, sabe? Assim, favela, tiroteio, aquilo é violência no Brasil. Para mim isso aí digamos assim, é só a ponta do iceberg da violência brasileira. Para mim, a violência é de outra natureza. A violência, para mim, por exemplo, é quando você entra num edifício e tem aqueles vidros escuros lá que você não sabe quem está do outro lado lá, porque aquela pessoa é invisível mesmo para você. Ela não existe, né? Para mim, a violência é a violência contra as crianças, por exemplo, no Farol, sabe, que estão lá, um país, um Estado que não cuida das suas próprias crianças, que deixa as crianças ficarem no Farol mendigando, e para mim não há violência maior que essa. Violência, para mim, é essa violência que, por exemplo, contra os feminicídios no Brasil, que nós falamos tanto assim, o brasileiro é adorável, o brasileiro gosta das mulheres, não gosta nada, mata as mulheres, né? Se gostasse, não matava, sabe? É um país violentíssimo com as mulheres. Ser mulher no Brasil é um horror, sabe? Vocês que são mulheres sabem disso. Eu falo isso, eu falo com a minha filha o tempo todo. Eu falo assim, olha, no Brasil, nós brasileiros somos extremamente machistas,
Sabe? Assim, e eu divido os machistas em três partes. Assim. Tem os machistas que são machistas e não sabem que são machistas, tem os machistas que são machistas e gostam de ser machistas, e tem os machistas que tentam não ser tão machistas assim. Mas todos são machistas. Né? Então, assim, essa questão do feminicídio, e veja bem, ela é uma questão, quer dizer, quando a mulher chega a ser assassinada, imagina qual foi o caminho percorrido até isso acontecer. E, às vezes, me incomoda o fato de que a literatura e o cinema brasileiro só tratam o fato da mulher morta. Eles não tratam a questão do processo. Percebe? Então, é nisso que eu estava tentando discutir, quer dizer, tentando lançar um pouco de luz, assim, no que para mim a violência realmente ela importa, como falar como tema literário parece que é quase que, né, mas é como tema literário, assim, como que você pode dar uma contribuição para a reflexão desse aspecto, porque, veja bem, eu acho que quando você assiste um filme de tiroteio, né, aquele tiroteio, só tem bandido, atiro lá, ou mesmo quando você lê uma literatura que falando violência, isso ele não contribui em nada para uma reflexão sobre a violência, ele simplesmente é catártico. Você entra no cinema e fala, nossa, olha que horror, e acabou aí. Entendeu? Eu acho que realmente, quando você tem a discussão do processo da violência, aí sim você está discutindo efetivamente a questão da violência, mas evidentemente que isso é uma opinião, e eu posso estar absolutamente equivocado, eu não tenho a verdade, claro que não. Mas é uma visão minha, é uma versão que eu gosto de pensar a respeito disso, e eu gosto de escrever a respeito disso. Quer dizer, a questão das crianças no Brasil, ninguém fala da violência contra as crianças, sabe? E quando eu falo violência contra as crianças, assim, é de pai e mãe, sabe, contra as crianças. Porque a vida é tão ruim que pai e mãe começam a bater nas crianças para desaguar, sabe, o ódio, o rancor, o ressentimento deles, que é mais fácil. Né? Você pega um filho e enche ele de porrada. Né? Então, assim, enfim, era isso que eu estava querendo dizer. Eu não sei se eu consegui falar disso claramente, mas era disso que eu estava falando. Fala também um pouquinho daquele... Primeiro o seguinte, fala do livro. Então, vou falar do livro. Por favor, né? Nós nos falamos do livro. O livro, muito bom, o livro, é um livro excelente. Uma pergunta nova. Por que a cidade dorme? Depois que ele responder, peraí. Tá? Não, então, a cidade dorme é o seguinte, são 20 narrativas escritas entre 2001 e 2017, né, o ano passado, como eu falei, né, que foram estímulos externos, quase todos, não todos, e que tentam exatamente construir digamos assim, um livro que tem como conceito básico 2 aspectos, que são aspectos que me interessam particularmente, que são a questão do espaço e do tempo. Quer dizer, espacialmente ele começa Cataguases, avança em direção a outros lugares, porque tem histórias passadas na periferia de Vitória, São Paulo, etc. e tal, e chega num espaço sem espaço, que é a última história. Então é um romance. Então é um romance. Então, você sabe que a Mariana, hoje, lá na Rede Minas, da Agenda, ela falou assim, mas é engraçado, eu li isso aqui quase como romance, para mim isso é um romance, tudo para mim é romance. Assim, que fica mais fácil, os editores falam, é romance, tá? Então eu publico, né? Senão você fala que é livro de contas, e fala, não, livro de contos não vende. E também do tempo, né? Então ele começa na década de 60 e avança em direção a nossos tempos e cai num tempo inespecífico, né? Agora, eu gosto de pensar que literatura é algo transcendente, eu pelo menos busco isso, né? E o que é que eu estou dizendo transcendência, o que eu penso como isso? Não, pergunta você o que eu entendo como transcendência. O que você acha que é transcendência? O que você pensa disso? Boa pergunta. Então, quando eu penso em transcendência na literatura, eu estou pensando assim, você estar absolutamente ancorado num tempo e num espaço específico, mas que ele não está, quer dizer, quando você lê, ele extrapola esse tempo e esse espaço específico, né? Eu vou dar um exemplo, e não sou eu, assim, uma pessoa que comentou comigo, tem uma história no livro que se chama Água Parada,
que é uma história absolutamente ancorada num tempo específico, que é ditadura militar, década de 70, e num espaço específico que é uma inversão, né? Uma saída de São Paulo em direção ao interior e para em Cataguases. Muito bem. Só que ela falou assim, ela falando comigo, né? Ela falou, não, mas isso não é sobre ditadura militar e nem é sobre esse espaço específico, é sobre hoje. E o que está sendo discutido ali é a violência policial, é a violência contra os mais fracos, porque tem um discurso do delegado que ele chama a atenção dos meninos e fala assim, ó, esses meninos aqui, que estão com vocês aqui, cheirando cocaína e tomando todas aqui, tomando chá de trombeta, o caramba 4, eles amanhã serão médicos, engenheiros, etc. E tal. E vocês que não são nada, não serão nada. Essa é a grande diferença, entendeu? Então, assim, até hoje, né? Ou seja, se você vem de boa família, não importa o que você faça, você vai ter um lugar. Isso que é o enraizamento, você vai ter um lugar. Agora, se você não vem de lugar nenhum, é muito difícil, porque a sociedade brasileira é extremamente compartimentada, né? Então, assim, é muito difícil você saindo de uma situação social, digamos assim, desprivilegiada, você conseguir alguma coisa no Brasil. É muito difícil. Alguém sempre fala, não, eu conheço uma pessoa que era pobre e virou. Cara, eu também conheço. É tão pouco você falar, eu conheço um, também conheço um. Ou seja, o resto, os outros milhões, não conseguem nada, né? Boa noite, como é que você chama? Boa noite, eu sou Ivete Rufato, sou leitora de longa data, Ivete Waldt. Eu queria fazer uma observação e uma pergunta. A observação é que a questão da desterritorialização, ela está também colocada textualmente, né? Você, na verdade, desmancha fronteiras e limites de gêneros, e por isso que está essa discussão aí de conto, romance, etc., né? E você absorve os discursos mais diversos da sociedade, por exemplo, em Eles Eram Muitos Cavalos, né? Isso é uma observação. A pergunta é, a Raquel Guimarães e eu escrevemos um texto que a gente chamou Rufato, um escritor e um projeto de nação. E a gente faz um diálogo do escritor Rufato com o Alencar, no Come Porque Sou Romancista, etc., né? E a gente afirma lá, e eu quero transformar isso em pergunta, que, a despeito de toda a questão crítica, inclusive do próprio conceito de nação, Rufato tem um projeto a escrita de Rufato tem um projeto de nação. Queria que você comentasse isso, por favor. Obrigada. Primeiro, Ivete... Peraí, a sua escrita já tem um projeto de nação? Tem, mas ela é mais inteligente. Primeiro, muito legal você estar aqui. E eu li o texto, claro, eu acompanho, eu tento, pelo menos, acompanhar a produção a partir do que eu escrevo. E claro, quer dizer, o texto... Antes de eu responder isso, foi muito bom você falar da questão da forma, porque, às vezes, eu mesmo me esqueço de falar sobre isso, e que, para mim, é fundamental. Quer dizer, nós estamos aqui falando sempre de conteúdo, mas, para mim, como escritor, assim, o conteúdo, eu não vou dizer que é secundário, mas é quase secundário, porque, para mim, literatura é linguagem. Né? Então, assim, para mim, não adiantaria nada eu estar falando tudo isso aqui, do que eu estou escrevendo, qual é o conteúdo, etc. e tal, se ele não tivesse ancorado numa coisa que eu acredito, que eu estava falando de transcendência aqui, que é exatamente se dar só pela linguagem. Né? A transcendência é a transcendência da linguagem. Né? Então, isso foi muito legal você ter lembrado, porque às vezes eu mesmo me esqueço e eu me irrito profundamente de esquecer disso, que para mim é fundamental. Né? Bom, mas então, voltando à questão. Quer dizer, vocês partiram, você é a Raquel? Não, você é a Ivete, então. A Ivete, então, vocês partiram do texto, né, que é eu não lembro do título do meu texto, que é no século XXI, né? Então, que é exatamente a tentativa de diálogo com o texto do Zé de Alencar, que, para mim, é o grande intelectual do século XIX, não é o maior escritor, sem dúvida alguma, o maior escritor é Machado de Assis, ponto. Machado de Assis, para mim, é o maior escritor, não é brasileiro, não, o maior escritor universal. Mas o maior intelectual do século XIX, para mim, é o Zé de Alencar. Para mim, todo o projeto literário que
vai até depois mesmo vai até pelo menos o modernismo, ele é quase um subproduto do que o Zé de Alencar escreveu lá naquele texto dele, que ele escreveu no Sonhos de Ouro, no prefácio do Sonhos de Ouro. Muito bem. Você viu que eu estou aqui, você viu eu falando coisas importantes, citando autores e tal, você vai ter que aumentar o meu cachê. Não, vou perguntar sobre a sua coluna, sobre a sua página que você fala dos clássicos. Ah, tá. Muito legal Então aí você vai aumentar meu cachê. Aí, veja bem, o que acontece? Ele oferece uma ideia de o que ele pensa como nação. Discutível se aquele projeto, inclusive, é factível, inclusive porque ali não está presente um elemento fundamental que iria, e não podia, né, porque não era da época dele, que iria permear o século XX, que é o imigrante europeu e japonês. Né? E que nem o Mário de Andrade, no modernismo deles lá, eles percebem isso. Né? Não contemplam a questão do imigrante. E que é fundamental. Eu escrevi um texto há um tempo atrás, mostrando assim, que hoje a literatura brasileira ela é basicamente literatura de imigrante. Se você for ver o sobrenome dos autores que publicam hoje no Brasil, assim, 90% deles são sobrenomes estrangeiros. Né? Ou seja, esse dado que não estava presente, nem podia no século XIX e nem aconteceu no século XX, ele é fundamental para compreender hoje. Se há um projeto de nação nas minhas reflexões, e eu acho que, na verdade, há digamos assim, um oferecimento de uma reflexão a respeito do tema, né, é porque exatamente me incomoda muito que nós sejamos um país e não uma nação. Né? Nós não nos constituímos ainda, infelizmente, porque uma nação ela tem um projeto comum, né, são grupos, uma sociedade inteira, né, pensando no futuro, né, e fazendo concessões para que contemple todas as partes, e isso não existe no Brasil. Né? Nós não temos uma nação, nós não pensamos enquanto nação. Né? Eu acho que houve, digamos assim, como é que eu diria? Houve uma ilusão num determinado momento, no começo do século XXI, quando o PT começa a surgir como uma alternativa política ideológica interessante, mas que se diluiu completamente ao longo do tempo, e eu acho que não se pode nem pensar hoje que o PT é um partido político ideológico. Né? Ele virou um partido político, ponto. Então, assim, eu acho que carece muito que nós tenhamos ainda uma possibilidade realmente de pensar o Brasil como nação. E, infelizmente, né, eu não vejo nenhuma proposta efetiva, né, que pudesse pensar a respeito disso. E talvez até mesmo por isso, e aí sim vem a minha tristeza, é que talvez até mesmo por isso é que nós não conseguimos dar passos à frente. Né? A gente está sempre... E por isso que, voltando lá à entrevista que eu dei, Daniele, quando fala lá de o Brasil é um país neurótico, eu estava usando esse neurótico naquele sentido psicanalítico, né? De quando você não consegue resolver seus problemas, você sempre dá as mesmas respostas a diferentes problemas, porque você não consegue pensar a respeito daquilo. Né? E, para mim, isso não é só coletivamente e individualmente. Por exemplo, nós, no Brasil, temos uma mania daquela frase que é terrível, que ela fala assim, não vamos falar sobre isso, vamos pôr uma pedra nisso, vamos bola para frente, sabe? Ou seja, não vamos falar sobre isso, por quê? Porque falar sobre isso é um momento que você tem que conceder, né? Você tem que fazer concessões. Né? E nós não fazemos concessões. Nós não gostamos de fazer concessões. As nossas relações pessoais e coletivas, elas terminam muito mal, sempre, sempre. Né? Então, quando acontece isso, o que você tem que fazer? Chamar a repressão. Chama o Exército para resolver o problema no Rio de Janeiro. Ora, não vai resolver o problema do Rio de Janeiro, porque não é assim que resolve. Né? Nós não vamos resolver o problema do Brasil com o Bolsonaro, vamos matar, vamos dar arma para todo mundo, porque nós não vamos resolver assim. Nós vamos resolver como? Se nós olharmos para nós mesmos e falarmos, vamos ver o que nós somos coletivamente e o que nós queremos ser coletivamente. E aí sim, você vai desneurotizar, outra palavra, desneurotizar essa relação. Mas enquanto nós continuarmos nessa relação neurótica, nós vamos
continuar fazendo as mesmas coisas, dando respostas iguais para problemas diferentes, né? Você estava falando do blog. Não vou aumentar, não. Não responde, não. Vou ter que pagar mais. Eu quero falar do blog. Fala do blog. Então, o Rufato tem um blog onde ele comenta os clássicos de uma forma... Onde você vai? Pegar água aqui. Ah, desculpa aí. Água, tá vendo? Você falou. Eu coloquei porque eu estava filmando você. Obrigado. Eu também quero. Mas fala desse blog, principalmente da forma com a qual você lê os clássicos e comenta. Eu acho que é legal isso. Quebra um pouco as opiniões correntes, né? Eu gosto de ler as suas... Principalmente que ele fala muito mal de algumas coisas. É muito não, bom. Não é falar mal, é que é engraçado, porque assim, eu um dia, eu tinha uma namorada, eu falei com ela assim, puxa, eu comentando para ela, nossa, acabei de ler um livro, e aí eu falei, eu achei esse livro, isso. Ela falou, por que você não escreve sobre isso? Eu falei, mas escrever para quem? Para quê? Né? Ela falou, sei lá, de repente, por exemplo, eu me interessei, de repente outra pessoa vai se interessar. Eu falei, não, esse negócio é uma chatice, a gente escreve, os caras falam assim, esse cara não entende nada, esse idiota, fascista e tal. Eu falei, não, ela falou, não, tem maneiras de você colocar isso na internet sem que possa se comentar, né? Mas se puder não comentar, eu vou fazer isso. Aí ela fez o blog, ela que fez o blog lá. Ela fez. Ela que escreve também, então. Não, ela não escreve. Pois é, aí ela não escreve. Aí ela fez o blog e falou, agora então, né, você vai estruturar. Aí eu falei, mas só escrever, né, só falar o que eu acho? Eu falei, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar 4 conceitos para as minhas leituras, e vou criar uns nichos aqui. Então, eu criei, por exemplo, assim, entre aspas, que são, às vezes, frases interessantes que estão no livro, e como na internet tudo virou Clarice Lispector, né? Então, lá você encontra frases do autor mesmo, porque está lá o nome do autor. Tem o aspas e tem até a página onde você vai encontrar lá. Tem o nome do autor debaixo da frase, né? Hein? Tem o nome do autor debaixo da frase. Tem o nome do... Então, assim, quando você procurar, não está lá escrito Clarice Lispector, não, está escrito quem realmente falou aquela frase. A outra era de... O que era? Curiosidades. Todas as vezes que eu encontro o Brasil, e curiosamente eu tenho encontrado várias vezes nos livros, eu falo, olha, aqui ele citou o Brasil, por vários motivos e tal. E o conceito, eram 4 conceitos. Obra-prima, muito bom e não gostei. Obra-prima, para mim, é aquele livro assim, leia 1, 2, 3, 4 vezes, sempre vai ser uma surpresa. O muito bom é aquele livro assim, esse livro é importante você ler. Mas é importante, você não precisa ler 2, 3, mas é importante que você lê. O bom é aquele livro assim, se você lê, é bom, se não lê, também não faz diferença. Né? E eu não gostei, você não perca seu tempo lendo esse livro. Aí eu comecei a escrever, e evidentemente eu escrevia os textos sobre autores clássicos. Então, resenha, só que é muito pessoal, né? E aí eu escrevo lá, não gostei. Me manda um e-mail, porque aí não é... Aí manda e-mail, como assim? Como você pode falar que não gostou do Lau? Esse é um clássico. Cara, eu não gostei. Achei um saco, achei besta, não gosto. Então, ele está lá. Então, se vocês tiverem oportunidade, vale a pena chamar assim, procurando, lendo os clássicos Luiz Rufato, né? E aí tem lá, eu tenho lido, assim, a média de que eu coloco lá é de 4 a 5 livros por mês. E aí todo mundo fala, como é que você consegue ler 4 livros por mês? Você não tem namorada? Né? Porque tem o cara, a primeira coisa que o cara fala, você não tem namorada. A do blog né? você já perdeu, O Fabrício que fala assim, você não tem namorada, porque por isso você lê tanto assim. Não é verdade, sacanagem dele. Não é isso não. É porque eu não tenho televisão, isso é verdade. Então, e nem tenho rede social, né? Você estava me enchendo o saco, porque você não tem Twitter? Eu falei, nem sei o que é Twitter, eu não quero Twitter. Então, eu não tenho redes sociais. Então, eu não perco meu tempo com essas coisas. Não que, mas quem tem, por favor, continue tendo, não tem problema. Eu não sou contra nada disso, só que eu não acho, para mim não vale. Televisão também, não vejo graça nenhuma em televisão. E, como eu viajo muito, eu leio muito em avião e em aeroporto. Então, isso faz com que eu tenha sempre uma média de 4 a 5 livros por mês. Portanto, agora você que tem que me pagar para fazer propaganda do seu próprio blog. É verdade. Vou colocar lá. Gente, muitíssimo obrigado. Rufato está Até uma última Vivina, aqui, claro, desculpe.
Tá vendo? Ele quer terminar, quer que eu vá embora. Não é propriamente uma pergunta, mas é uma constatação, um recado para você, Rufato. Quando há quase 20 anos atrás, o Fernando Moraes, o Sérgio Santana e eu descobrimos em Cuba histórias de remorsos e rancores, e eu vendo agora onde você está, fico muito feliz. Isso foi um momento importante mesmo, porque era naquele momento em que você precisa de que, não é que alguém diga, né, mas que você precisa realmente de que alguém tenha lido e fale, olha, cara, alguém que você respeite, claro, e fale, olha, é por aqui o caminho. E quando eu ganhei aquele prêmio lá em Cuba, eu fiquei assim eu fiquei um tempão assim pensando, puxa vida, né? Quer dizer então que alguém me leu, que alguém acha que isso tem a ver, né? E isso me deu muita força para continuar, porque é muito complicado. Primeiro, é muito complicado escrever, né? Já é uma complicação. Muita gente acha que é glamouroso e tal, não tem nada de glamouroso, né? É extremamente solitário e dolorido, enfim. E segundo, é que num país como o Brasil, onde poucas pessoas leem, né? Quase ninguém lê, às vezes você se pega, muitas vezes, não é poucas, muitas vezes você se pega pensando, mas para que eu estou escrevendo? Sabe? Né? Para quê? Que isso vai me trazer? Quer dizer, não faz sentido, né? Mas aí, quando você lembra dessas coisas, aí você fala, não, vale a pena, sim, nem que seja para escrever para 2 ou 3 pessoas, sabe? Então, isso você pode ter certeza absoluta que foi extremamente importante para mim, muito mesmo. Você não tem ideia, e como eu sou grato. Você participou do júri, Cristina, foi isso? Em 97, eu ganhei o Casa de las Américas de literatura brasileira, né, com um livro de poesia sobre Minas, Estas Muitas Minas. Que, aliás, é muito bom. Muito obrigada. E até foi lançado no Sempre um Papo, aqui em Belo Horizonte, né? E como é praxe lá na Casa de las Américas, eles depois convidam os ganhadores de prêmios para serem jurados. Sim. Então, em 2000, 4 anos depois, eu fui juntamente com o Fernando Moraes e o Sérgio Santana. E aí foi aquele choque com o seu livro, foi aquela surpresa maravilhosa. E que depois esse livro virou, quer dizer, ele foi remanejado para dentro do Inferno Provisório, né? E aí ele não... Na época, inclusive, a editora... Porque esse livro já passou por tantos editores, na época a editora, que era a Record, falou assim, mas como assim? Você não vai republicar esse livro? O livro ganhou o prêmio Casa das Américas. Eu falei, sim, mas o prêmio foi para mim, né? Não foi para a editora. Então, ele vai estar dentro desse projeto. E depois, em 2011, o 5º volume do Inferno Provisório, que seria mais um livro desse, ganhou de novo o prêmio Casa das Américas. E, de novo, ela falou, mas peraí, você vai... Eu falei, não, ele está dentro do projeto. Então, quando saiu agora no volume único, né, em 2016... a editora ficava assim, mas não, cara, esse negócio de prêmio é ótimo para mim, né? Mas o livro que eu estou oferecendo é esse aqui. Né? Mas, nossa, isso foi um momento realmente, inclusive porque estava no comecinho, né? Então, é aquele empurrão que você recebe no comecinho, lá que você fala assim, vai, Carlos, ser gosto na vida, né? Então, eu fui. Muito obrigado por ter vindo aqui assistir o Rufato. Até a próxima, viu? O autor está na Obrigado.